Vamos a Brasília, chamado urgente. Presidente Lula fez hoje a sua primeira declaração pública no ano de 2025. O presidente comentou sobre assuntos importantes como fake news e o aumento na taxa básica de juros, a Selic. Pedro Nascimento, boa tarde, meu amigo. Boa tarde também para você, WT, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa quinta-feira. Quinta-feira movimentada e também um pouco atípica aqui no Palácio do Planalto, William, porque hoje a gente teve essa coletiva de imprensa, né, com a participação do presidente Lula, na qual os setoristas, né, os jornalistas que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto foram convidados a participar. E essa é a primeira vez que o presidente Lula fala, né, nesse ano de 2025, especificamente para a imprensa. É uma coisa um tanto quanto nova, né, e faz parte dessa nova estratégia de comunicação do governo. Bom, foram pontos importantes, né? Foram quase 1h30 de entrevista. O presidente Lula falou sobre todos os assuntos, mas eu fiz aqui um resuminho dos principais assuntos e eu vou começar falando sobre a questão do óleo diesel, porque essa foi uma das principais perguntas, né? A gente está diante de um eminente aumento do preço dos combustíveis já a partir do dia 1º de fevereiro, uma decisão que é de responsabilidade do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que determinou esse reajuste no ICMS sobre os combustíveis em todos os estados. A gente tem também no radar aí do presidente um possível aumento do preço do óleo diesel que há de ser determinado pela Petrobras, que se reuniu nessa semana. Inclusive a gente falou na Itatiaia aqui sobre esse assunto nessa semana, e o presidente Lula foi muito taxativo, diz que não haverá aumento determinado por ele e qualquer decisão será tomada pela Petrobras. Vamos acompanhar o que diz o presidente. Porque desde o meu primeiro mandato que eu aprendi que quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Essa é a primeira verdade que eu quero dizer. Eu já aprendi há muito tempo isso. E aprendi uma outra coisa. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, e veja a diferença, eu falei reajuste e você falou de aumento. É porque se ela tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, sem contabilizar a inflação, se colocar essa inflação no preço, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor do que dezembro de 2022. Ainda na sequência dessa fala, o presidente minimizou os riscos de uma possível greve dos caminhoneiros, a exemplo do que ocorreu em 2018, em razão dessa reação ao aumento dos preços dos combustíveis. Diz que está aberto a conversar com, né, os representantes aí das transportadoras, os próprios caminhoneiros, para tentar alinhar aí as expectativas em torno dessa questão do preço dos combustíveis. Agora, uma pessoa com quem o presidente Lula não está muito disposto a conversar, e acredito que a relação também seja recíproca, é com o presidente Donald Trump. O presidente Lula foi perguntado sobre essa relação com o novo presidente eleito dos Estados Unidos, disse que haverá reciprocidade no tratamento, ou seja, se Trump decidir taxar os produtos brasileiros ou de certa forma tentar impor alguma sanção ou enfim, o que seja aí em torno do Brasil, o Brasil também deverá tomar as mesmas medidas. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Nessa pergunta especificamente, o presidente Lula havia respondido sobre a questão da taxação dos produtos da Colômbia, né, que se recusou a receber deportados colombianos em situação ali desumana, né, os deportados estavam vindo acorrentados, né, desrespeitando ali protocolos internacionais, e aí o Trump anunciou um aumento na tarifa de 25% para os produtos colombianos, que seria uma tragédia para a economia colombiana, que depende muito dos Estados Unidos, tem ali o país norte-americano como seu principal parceiro
parceiro comercial. No caso do Brasil, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial, somente atrás da China. Mas Lula diz que quer, tratar o presidente Trump com respeito e exige que esse respeito seja mútuo. Outros assuntos tratados pelo presidente que eu vou passar rapidamente aqui para o nosso ouvinte, William. Lula falou sobre, diz que falta ajuste ainda sobre aquela compensação que deve ser enviada ao Congresso Nacional, que trata sobre o imposto de renda isento para quem ganha até R$5.000. Essa deve ser a principal pauta do governo Lula no Congresso neste ano. Passando essa definição ali dos próximos presidentes, essa eleição que acontece no próximo sábado no Congresso Nacional, o presidente Lula já deve encaminhar esse texto, espera que seja aprovado no Congresso. Também falou sobre o seu estado de saúde, disse que está bem após aquele acidente que ele sofreu no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça no final do ano passado, disse que está 100% recuperado, já deve retomar as suas viagens já a partir da próxima semana. Falou também sobre taxa de juros, diz que essa decisão que foi tomada pelo Banco Central ontem já era esperada, poupou o Galípolo, diz que por mais que o Banco Central possa aumentar os juros aí, o que está sendo combatido de fato é a inflação e que, enfim, Galípolo vai tomar a decisão pensando sempre no melhor da economia. E também encerrou dizendo aí sobre reforma ministerial, elogiou muito a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que é cotada como uma das principais nomes aí para assumir o ministério aqui no Palácio do Planalto, inclusive informação que a gente trouxe ontem na Itatiaia, mas obviamente desconversou, sobre os nomes que estão sendo cotados. Foi perguntado também sobre o Rodrigo Pacheco, senador pelo PSD de Minas Gerais e que, a partir do próximo sábado, deixa a presidência do Senado. É um nome especulado para fazer parte do time de ministros do presidente Lula, mas o presidente Lula desconversou, disse que quer mesmo que Pacheco seja candidato ao governo de Minas Gerais em 2026 e assim, dessa forma, encerrou sua entrevista coletiva, que durou mais ou menos 1h30 aí, com diversos assuntos. E fica o convite aqui para o ouvinte da Itatiaia, quiser saber tudo, tá lá no site itatiaia.com.br. Volto com você, William. Bom, agradeço ao Pedro Nascimento. Sobre a fala do Lula, eu hoje no Conversa de Redação disse o seguinte, olha, ele não vai falar ele não vai criticar o cara que ele indicou para o Banco Central. Claro que não. Pelo menos agora, ele está pensando em 2026. Ele sabe que existe uma instabilidade no mercado, as incertezas em função do governo americano, da nova administração. Então ele sabe que a decisão foi técnica. Ele vai falar o quê? É claro que quando era um indicado do Bolsonaro, ele criticava porque era conveniente. Agora que é um indicado dele, ele vai falar assim, não, isso é uma questão técnica, tá tudo bem, porque tem uma previsão de talvez uma redução da taxa para 2026, que é ano eleitoral. Aí, olha, nós arrumamos a casa, conseguimos, aí vem toda uma narrativa. Ele tem razão quando ele fala do CONFAZ, desse aumento, que é um colegiado formado pelos secretários de Fazenda, Finanças e Tributação dos estados e do Distrito Federal, que realmente aplicou aí esse aumento. E assim, o vídeo que resume o Lula pra mim tá naquele da horta que a Janja gravou, dizendo, olha, eu vou cuidar da nossa horta, que é pra gente poder comer aqui na granja e pros funcionários levarem. Eu acho que é de uma simplicidade tão absurda como essa que ele falou. Se o americano taxar o nosso produto, nós vamos taxar os produtos americanos. É o segundo maior parceiro dele. Isso não é diplomacia, isso não é negociação. Isso é medição de força, de testosterona. E aí, amiguinho, numa força de testosterona, eu tenho que lembrar que o cara de lá é muito mais forte do que eu em todos os quesitos. Eu não posso esquecer disso. Mas, para além de você gostar ou não do presidente, eu só quero que você me responda uma coisa. Como está a sua vida agora? Qual é a dificuldade que você está enfrentando no seu dia a dia? O país está bom para você? Porque se está bom, tá tudo certo. Se não, o que a gente tem que cobrar do senhor presidente e das suas promessas no período eleitoral?